Agora vamos começar falando da nossa saúde. A gente vai falar de Parkinson, muitas vezes vista como um problema típico da terceira idade. Agora, pode surgir em outras fases da vida. Eu mesma não sabia, vou aprender junto com você. E além do tremor nas mãos, que é o sintoma mais conhecido, o Parkinson pode trazer outras complicações para os portadores. E para a gente enfrentar o problema com informação, esclarecimento, para ter mais qualidade de vida, eu converso agora com a neurologista Ana Paula Pena Dias, que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, minha amiga e nossa colaboradora sempre aqui no Vida Melhor. Seja bem-vinda! Muito obrigada por estar aqui, Aninha querida. Sempre linda, né, gente? Obrigada, um prazer. Vamos lá. Eu gosto quando você vem aqui porque... Bom, primeiro porque eu gosto de você, mas segundo que você ensina e depois os telespectadores ficam tão felizes, eles agradecem, sabia? Eu amo vir no seu programa, já te falei isso muitas vezes. Aqui tem uma energia muito gostosa, toda a equipe é muito acolhedora sempre comigo. Você sabe o quanto a gente criou uma amizade gostosa, o quanto eu gosto de você. E vir no seu programa é sempre muito bom. E se eu puder ajudar, tirar as dúvidas, esclarecer o pessoal que está em casa, eu vou ficar muito feliz hoje. Então, antes de começar o assunto, que a coisa é séria aqui, eu preciso mandar um beijo para as minhas lindas Gabi e Fefê, né? Elas estão em casa te assistindo. Então. Gabi e Fefê são suas fãs, são as minhas gêmeas fanzocas da Clau. Coisa mais linda, gente. Um dia vocês vão conhecer. Aliás, um dia tá chegando, porque elas vão ser as minhas convidadas especiais no programa do Dia das Crianças. Porque que crianças inteligentes. Obrigada! Você deve, como neurologista, ter feito alguma coisa ali para elas nascerem com toda essa inteligência. Elas são hein? meio espertinhas demais, né, Clau? Dá pra gente deixar os filhos mais inteligentes se a gente, por exemplo, toma algumas vitaminas durante a gestação, doutora? Eu acho que vitamina especialmente não, mas eu acho que um cuidado especial, uma tranquilidade na gestação. Minha gestação, eu conversava muito com elas e na primeira infância, assim, eu tomei muito esse cuidado, sabe, Clau? Delas terem uma... Eu cuidava muito da saúde mental das pequenas, né? Então eu acho que essa tranquilidade, esse ambiente familiar mais gostoso, onde elas se sentiam mais seguras, eu acho que isso deu margem para elas se tornarem crianças, assim, um pouco mais espertas, aí, um pouco mais soltas. E aí elas dão asas à imaginação. Né? Muito legal. Meus parabéns para você e para o Ricardo. Obrigada. Agora vamos falar de Parkinson. Parkinson é uma doença? Sim, Clau. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa, tá? É uma doença onde ocorre a degeneração de uma área do cérebro que chama substância negra. E a substância negra, ela é responsável pela liberação de um neurotransmissor muito importante que se chama dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pelo movimento. Então, se faltou dopamina, pensa que a gente vai ficar robotizado, a gente vai ficar lentificado, com dificuldade de se movimentar, né? E aí começa a doença de Parkinson. Todo mundo vai ter, ao longo da vida, um declínio da dopamina, porque o envelhecimento faz com que o cérebro atrofie de uma forma geral. Mas, nos portadores de doença de Parkinson, isso acontece de uma forma maior do que aquele esperado como natural, né? E essa falta de dopamina vai fazer com que surjam alguns sintomas característicos da doença de Parkinson. Todo mundo acaba relacionando o Parkinson com tremor, né? Uhum. E não é só o tremor característico do Parkinson. Sim, o Parkinson, ele apresenta tremor numa grande porcentagem das pessoas. Mas além do tremor, é importante a gente dizer que o Parkinson também pode apresentar lentificação, rigidez, a pessoa fica assim com dificuldade de se movimentar, a pessoa pode ter desequilíbrio, quedas para trás. Então, às vezes, o paciente chega e fala assim: eu tô com dificuldade para andar. É só essa queixa, né? Tô com dificuldade para andar, tô tendo quedas. E aí, na consulta, você começa a tirar a história e você vai vendo que também está mais lento, geralmente de um lado do corpo mais do que o outro, porque tem essa assimetria, o Parkinson tem isso, geralmente ou o lado direito ou o lado esquerdo é pior, né? E aí, conforme a doença vai evoluindo, a pessoa vai apresentando cada vez mais sintomas. E é o neurologista que faz o diagnóstico. O diagnóstico, ele é essencialmente clínico. Não existe nenhum exame que a gente vai bater o martelo, né? O diagnóstico é feito pela história clínica e pelo exame.
Interessante a gente aprender sobre isso, né? Eu falei na introdução que muitas vezes a gente acha que é uma doença que faz parte da terceira idade, mas que pessoas podem ter Parkinson mais jovens. Isso. Jovens mesmo podem ter Parkinson? A gente tem assim, né? A maior incidência é acima dos 60 anos, tá, Clau? Mas existe sim uma porcentagem boa de pacientes que apresentam Parkinson mais jovem, a partir aí dos 35, 40 anos, tá? A gente vê com uma certa frequência, nós que somos neurologistas, a gente acaba vendo com uma certa frequência e, infelizmente, esses casos que começam mais jovem têm uma evolução pior, tá? Então, são casos mais graves, mais difíceis, que algumas vezes a gente até encaminha o paciente para cirurgia, porque também existe uma forma de tratamento, depois a gente pode falar um pouquinho de tratamento, que é a neurocirurgia funcional. Existe cirurgia para Parkinson também. E ela funciona? Ela funciona, mas ela não é assim uma cura, tá? Existe cura para o Parkinson? Não, existe tratamento. É como se a gente falasse, Clau, no Alzheimer, né? Existe tratamento para controlar os sintomas. Cura, infelizmente, ainda não tem, tá? Existem alguns estudos, muita pesquisa científica sendo feita, estudos sérios, mas cura, acho que a gente está um pouquinho longe ainda. A dopamina, além de ser responsável pelo que você falou, né, a nossa parte motora, ela também é responsável pelo nosso bem-estar, pela nossa alegria. Sim. E aí, as pessoas com Parkinson, elas não ficam bem, então? É por isso, Clau, justamente por isso que as pessoas com Parkinson têm muitos sintomas neuropsiquiátricos, que a gente chama, tá? Infelizmente, as pessoas com Parkinson têm muita depressão, têm muitos sintomas de alucinação, de sonhos vívidos, pesadelos. Então, sintomas neuropsiquiátricos são muito comuns junto com a doença de Parkinson. Coisa séria, né? Infelizmente. Então é importante a gente ficar atento aí. Mas para isso existe tratamento, tá? E o tratamento, ele melhora muito a condição de vida do paciente. Por isso que, mais uma vez, né, como tantas vezes que eu venho aqui no teu programa, eu falo a importância de um diagnóstico precoce e da gente instituir o tratamento assim que os sintomas começam. Tá. Então eu vou voltar aqui daqui a pouquinho, já vou deixar uma pergunta assim. Existe algum exame para detectar o Parkinson? Você responde já. Porque a gente às vezes fala em diagnóstico precoce, mas algumas doenças a gente sabe que são mais complicadas da gente receber o diagnóstico, né? Vamos ver como é que é o Parkinson, tá bom? Mas enquanto isso, a doutora vai aí se preparando, a nossa produção também já recebendo mensagens, perguntas. Você que não mandou pode mandar para o 11 950 45 18 40. Eu quero chamar a atenção. A doutora Ana Paula Pena, eu falei que se tivesse um concurso de Miss Médica, ela já seria a nossa rainha. Por isso que eu adoro vocês. Vocês levantam a minha bola, eu saio daqui, eu saio me achando, então, né? Você pode se achar, porque a gente fala tudo isso de coração mesmo, tá? Adoro. É tudo de verdade verdadeira. Vamos lá, doutora, existe como fazer o diagnóstico do Parkinson? Tem algum exame? Então, os exames que a gente faz são exames para identificar outras causas de parkinsonismo, tá? Porque assim, quando a gente fala de parkinsonismo, é um conjunto de sintomas sugestivos de doença de Parkinson, que são 4 esses sintomas: instabilidade postural, tá? Desequilíbrio, rigidez, lentificação ou bradicinesia e tremor de repouso. É um tremor que melhora quando eu vou fazer algo. Já quero falar um pouquinho daqui a pouco sobre o tremor de ação, que é diferente, tá? Então, é um tremor de repouso. Então, se eu tiver desses 4 itens, 3 presentes, eu tenho um parkinsonismo. Muito bem. No parkinsonismo, eu tenho a doença de Parkinson, que é essa que a gente está falando, idiopática, de causa desconhecida, que é uma doença degenerativa, e eu tenho outras causas que podem ser a culpada aí por esse conjunto de sintomas, tá? Por exemplo, Clau, eu tenho algumas demências que cursam com parkinsonismo e aí eu vou precisar fazer uma ressonância magnética. Eu tenho, por exemplo, uma coisa que eu quero deixar um alerta aqui para todo mundo que está em casa, que algumas medicações que as pessoas usam de forma indiscriminada, principalmente para labirintite,
para tontura, tá, pessoal? Vamos tomar cuidado, porque muitos remédios que você começa a tomar para labirintite e não para de tomar, pode causar sintoma parecido com doença de Parkinson, que é um parkinsonismo medicamentoso. Isso pode ser extremamente grave e difícil de tratar. Então, muito cuidado com remédio para tontura sem prescrição e sem acompanhamento médico, porque a vizinha está tomando, porque o marido está tomando, você vai lá, pega, toma, não sabe o dia de parar. Tem pacientes que chegam, Cláudia, tomando o remédio para tontura há 10 anos. Caramba. Né? E aí chegam completamente travados, rígidos, parkinsonianos e é muito difícil o tratamento. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Tá certo. Olha lá, todo cuidado é pouco, né, gente? Então é bom ficar atento. Você falou que ia comentar sobre a cirurgia, né? Sim. Como é que é essa cirurgia? Então, é assim, Cláudia, o tratamento, né? Então, assim, só para fechar a tua resposta, você me perguntou o diagnóstico. Então, o diagnóstico é clínico, tá? É feito por um neurologista. A gente faz exames só para afastar outras coisas. A partir do momento que eu faço o diagnóstico, eu começo o tratamento. O tratamento, Só antes de perguntar uma coisa, não tem um exame de sangue para saber se tem a quantidade certa de dopamina? Não tem. Podia ter, né? É tão complicado Quem isso? Quem sabe um dia a gente tenha, mas a gente ainda não tem isso de uma forma... A dopamina é um hormônio? É um neurotransmissor. É um neurotransmissor. Sim. O neurotransmissor é o quê? Ele vem antes do Ele hormônio? está lá na sinapse, ele está entre um neurônio e outro. Ele é uma substância que um neurônio manda para o outro para enviar a mensagem de que precisamos nos movimentar, tá? E esse neurotransmissor, ele é movido pelo quê? Esse neurotransmissor, ele acaba sendo liberado por vesículas sinápticas, né, por células que vão caminhando nos neurônios e vão sendo liberadas. Ocorre a sinapse química, é como se fosse um mensageiro. Ele é um mensageiro de que outro neurônio, que outra célula nervosa precisa se movimentar. Mas ainda não tem uma forma de eu fazer a dosagem e quantificar isso e falar... Com isso, eu tenho doença de Parkinson. Ainda, gente, mas vai ter, porque eu tô pensando aqui que não é tão impossível, né? Ainda não temos. Lá, vai. E aí, assim, eu começo o tratamento com medicações para aumentar os níveis de dopamina no sangue, tá? E aí, dependendo do caso, existe a possibilidade do paciente ser encaminhado para uma neurocirurgia funcional. O nome funcional é justamente para tentar melhorar a função do cérebro, tá? Então, a neurocirurgia funcional, ela é feita para doença de Parkinson, em alguns casos selecionados, tá? Então, é uma possibilidade também. E essa neurocirurgia, ela é bem invasiva ou pouco? Não, ela não é extremamente invasiva, ela é uma cirurgia... Claro, né, toda cirurgia na cabeça acaba tendo aí os seus riscos, né? Mas se a gente pensar no grau, assim, de invasão cerebral, ela não é uma cirurgia tão invasiva quanto outras neurocirurgias, tá? É uma cirurgia... Ocorre até, hoje em dia, a implantação de eletrodos em regiões... específicas, né? Seria legal, de repente, algum neurocirurgião vir aqui para falar sobre isso também com a gente, mas existe essa possibilidade, tá? Da neurocirurgia funcional para o Parkinson. Perfeito. Eu gosto sempre de dar alguma boa notícia para quem está em casa, porque quando a gente começa a falar de uma doença, assim, degenerativa, a ideia é de que a coisa vai ficando cada vez pior e, foi diagnosticado com Parkinson, pronto, né? Que tristeza. Tem alguma boa notícia nessa história? Tem boa notícia que muita gente acha que é Parkinson e não é. E aí que eu quero deixar o alerta, Cláudia, é o seguinte. Existe um tremor que é o tremor essencial, que é um tremor de ação. É um tremor que as pessoas têm quando vão pegar algo, pegar um copo, pegar uma xícara, pegar um talher. É um tremor familiar que passa de pai para filho, é um tremor benigno e muitas pessoas não vão para o neurologista com medo de ouvir que ele vai dizer que é Parkinson, tá? E aí a pessoa já chega desesperada no consultório achando que é Parkinson e não é. E o tremor essencial é uma doença
relativamente simples da gente tratar, que melhora super com medicação. Então, a boa notícia acho que é essa, que se você tem um tremor, você precisa primeiro investigar antes de achar que é Parkinson. E a boa notícia para o Parkinson é que muita pesquisa está acontecendo aí, a gente deve ter notícia boa, tem uma medicação boa para entrar aqui no Brasil esse ano ainda. A gente tem uma perspectiva boa aí para os próximos anos. Maravilha. Vou abrir para as perguntas agora. Minhas queridas e queridos, mandem perguntas no 11 9 50 45 18 40. Doutora Ana Paula Pena Dias responde já. Eu volto em 2 minutos. Tá bom. Amanda, qual é a sua dúvida? Qual é o seu grilo? Qual é a sua angústia? 11 9 50 45 18 40, tá bom? E vamos cuidar da nossa saúde. Vamos lá, doutora, já temos perguntas, a turma participa rápido e é bom, né? Adoro. Porque assim a gente ajuda. Eu tenho o hábito de viajar, você sabe, eu gosto de viajar bastante. E eu também viajo para lugares assim bem distantes, no interiorzão do Brasil. E eu fico com o coração apertadinho porque a saúde é tão precária, né, no interior do nosso Brasil. É precária e é interessante, Cláudia, como a coisa da internet, do Instagram, da televisão, atualmente leva tanta informação de qualidade para as pessoas, né? As pessoas conseguem, de repente, se identificar, falar, puxa, será que eu tenho isso? Tirar dúvidas. Então, acho que isso acabou democratizando a informação, né? Mas tem que tomar cuidado, porque ainda tem muita coisa errada lá no Dr. Google, por isso sempre consulte um médico, tá bom? Aqui, olha, vamos lá para a primeira pergunta. Nossa produção já vai colocar na tela. Deixa eu já ver se está ali. Não, aqui também não. Agora sim. Parkinson é hereditário? Cláudia, assim, se a gente tiver que falar de uma forma geral, não, Parkinson não é hereditário, é uma doença neurodegenerativa, é uma doença relacionada ao envelhecimento, tá? Existem alguns genes relacionados, casos específicos, mas aí são genes alterados juntamente com fatores ambientais, mas nunca assim uma doença puramente genética. Quer dizer, se meu pai e minha mãe têm, eu também vou ter, tá? Se a gente precisar pensar de uma forma geral, a resposta é não, não é hereditário. Ok. Eu fiz uma live sábado com a doutora Lívia, que é neuropsicóloga. Você até assistiu a live. E foi falado pela doutora Lívia que alguns estudos estão mostrando que Parkinson e Alzheimer em pacientes pós-Covid podem adiantar. Então, se a pessoa teria lá os 60 anos, ela pode começar a desenvolver a doença por volta dos 45 anos. A neurologia já está nessa pesquisa também? Isso já está sendo provado? Então, são assim, suspeitas, né? E como tudo na evidência científica, assim, no mundo científico, o que a gente faz? A gente primeiro faz uma hipótese, né? Então, assim, parece que as pessoas que tiveram Covid estão mais esquecidas e parece que podem estar antecipando doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Baseado nessas hipóteses, vários estudos estão sendo feitos e lançados aí no mundo todo para tentar comprovar esta hipótese, tá? Mas sim, existe a comunidade científica toda aí de orelha em pé em relação a essas possibilidades. Eu acho que a gente que teve Covid e está sentindo algum desconforto também tem que ficar de orelha em pé e procurar as soluções. Até porque tudo em medicina, quanto mais precoce mais eficiente pode ser o tratamento, né? Ontem eu vi, inclusive, que tem uma relação sendo estudada nos Estados Unidos de pós-Covid com Guillain-Barré. Na verdade, a gente tem, durante o Covid, a gente tem um risco aí de Guillain-Barré, né? Que é uma polirradiculoneurite aguda, que é uma doença que ocorre uma inflamação das raízes e dos nervos periféricos. É uma doença grave que pode acontecer durante o Covid, pode acontecer no pós-Covid imediato, geralmente, e tem alguns relatos bem esporádicos de algumas vacinas, mas ainda coisas bem soltas, relatos de caso, nada comprovadamente relacionado para a gente falar não posso tomar determinada vacina, tá? Bom, e, aliás, em relação a isso, eu queria fazer um alerta que as pessoas devem se vacinar, não devem escolher marca de vacina, devem receber a vacina que estiver disponível, vacina boa é vacina no braço. Mas eu tenho uma dúvida. Eu ouvi falar que pode tomar a vacina de uma marca e aí a segunda dose de outra. É verdade isso? Então, saiu uma nota técnica que não, aqui no Brasil a gente não pode fazer esta
mistura de uma dose de uma dose de outra, ou eu tomo uma aqui, aí eu vou para os Estados Unidos, que minha filha mora lá, eu tomo outra vacina lá, isso pode ser perigoso, tá, pessoal? Enquanto essas coisas não estiverem muito bem estudadas, você não deve fazer isso. Joia. Próxima pergunta já tá na tela. Em 3, 2, 1, agora. Como posso evitar essa doença? Olha só, como toda doença neurodegenerativa, a gente evita doenças desse tipo cuidando da nossa saúde de uma forma geral, tá? O que a gente já sabe, atividade física e boa alimentação podem ajudar a prevenir ou pelo menos retardar o início de uma doença neurodegenerativa, tá? Então é aquilo que a gente sempre fala, claro, hábitos de vida saudáveis, dormir bem e tal, mas a gente ainda não tem assim uma fórmula mágica para evitar a doença. Eu fico pensando, gente, como é que você não tem vergonha de falar pra mim assim, Clau, como é que você consegue fazer exercício? Eu que pergunto, como é que você consegue não fazer exercício? Não fazer exercício, exatamente. Sabendo que o não fazer exercício é a escolha para não ter saúde. Não dá para entender. Isso nós estamos falando só da neurologia, né? Se a gente for abrir para outras doenças, puxa, gente, não... Não é que eu goste, não, gente. Eu vou falar para vocês. Claro que num dia de frio hoje, tudo que eu queria era ficar na minha cama. Eu não posso. Eu não posso não fazer, como você não pode não fazer. Não existe isso, tá? Põe isso na sua cabeça. Você não pode acordar e ficar sem escovar o dente. Você não pode acordar e não tomar banho, né? Ou tem gente que não toma banho de manhã, mas toma à noite, mas não pode passar o dia sem banho. Você não pode passar o dia sem fazer exercício. Tem que fazer parte do hábito diário. Exato. Próxima pergunta, vai lá. Hoje eu tô brava, hein? Adorei. Existem exames para saber quais as chances de eu ter Parkinson? Ô, meu amor, ainda não, né? Isso estaria relacionado a algo mais de terapia genética e tal. Quem sabe daqui 10, 20, 30 anos a gente consiga ter essa resposta, mas hoje a gente ainda não tem. O Parkinson evolui tão rápido como o Alzheimer? Depende do paciente e depende do Parkinson, tá? Tem pacientes que têm Parkinson e vivem muito bem, 10, 20 anos, tratando com um tipo de remédio só, muito bem, obrigada. Apenas com um tremorzinho lá de repouso, faz suas atividades. Tem paciente que joga tênis, tem paciente que trabalha normalmente, tem paciente que é médico, enfim, tá tudo bem, obrigada. Tem outros pacientes que se limitam muito, que logo nos primeiros anos o paciente já não está mais conseguindo andar, não está mais conseguindo engolir. É importante a gente falar da dificuldade para deglutição que acompanha o Parkinson, tá? Então, quem tem Parkinson precisa obrigatoriamente de um acompanhamento junto com a fonoaudiologia, tem que fazer fisioterapia, que é a terapia de reabilitação do Parkinson. Então, depende do caso, Cláudia, depende muito de cada caso. Tá joia. Doutora, volta, não demora. Tudo que é bom passa rápido, né, gente? O papo aqui, ó, fluiu. Mas assim, eu vou deixar os contatos da doutora Ana Paula Pena. Ela atende através da telemedicina também, o que hoje em dia é uma facilidade muito grande. Você ter uma médica desse nível, que trabalha com toda a excelência e é uma estudiosa e atenta a cada paciente, mesmo que você esteja distante de São Paulo, por exemplo. Ela atende no ABC, mas ela atende pelo telefone em qualquer lugar do planeta, tá? O contato dela é o neuroanapaulapena.com.br, neuroanapaulapena.com.br. Siga no Instagram, @DRA Ana Paula Pena. Você vai ver que querida ela é. Linda. Muito obrigada, Deus te abençoe da cabeça aos pés. Você trouxe casaco? Tá no carro. Então tá bom. Proteja-se Obrigada, do frio. meu amor. Fica com Beijo, Deus. Tchau. obrigada. Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. O nosso Vida Melhor ainda tem muita coisa boa pra você. A gente sempre tá pensando aí no caminho pra você ter uma vida cada vez melhor, né?